Durante uma reunião do Conselho Municipal de Transportes que ocorreu ontem, o assunto falta de estrutura dos ônibus foi debatido. Problemas como superlotação e poucos coletivos estavam na pauta. Um tema que não podia ficar de fora também foi o aumento da passagem. O Sindicato das Empresas pressiona para que o reajuste seja de mais de R$ 4,00. A definição sai ainda neste mês. Aumentar o preço sem melhorar a estrutura do transporte urbano é injusto. A população tem direito a um serviço com qualidade. Este é um dos nossos destaques e veja também. Madrugada de terror em Campo Alegre. Bandidos explodem agência bancária, tentam arrombar uma outra e ainda fazem pessoas reféns. Servidores do Detran começam greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações, realização de concurso público. E jogadora alagoana da Seleção Brasileira Sub-20 fez 5 gols na final contra o Paraguai. O Brasil conquistou o título do Campeonato Mundial. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Madrugada de terror em Campo Alegre, no Agreste Alagoano. Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil e tentaram arrombar uma outra. Durante a ação, a quadrilha fez reféns e ateou fogo em um veículo. Veja com Adson Correia e Valdemir Mariano. Pela manhã, a sirene do Banco do Brasil ainda alertava a explosão. A agência de Campo Alegre, que fica a 94 quilômetros de Maceió, ficou destruída. A parte mais afetada foi a de trás, onde estava o cofre. Tudo ficou revirado. A poucos metros, outra agência teve a porta arrombada, mas nada foi levado. Câmeras da Casa Lotérica que fica ao lado foram mexidas pelos assaltantes para não registrar nada. Só que os criminosos fortemente armados não sabiam desta câmera que pertence à prefeitura. Lá de cima, toda a ação foi filmada. Veja que os reféns são colocados em cima da caminhonete. O operador do sistema de monitoramento consegue identificar a placa do veículo. Neste outro trecho da filmagem é possível perceber a fumaça da explosão. Aí viu olhar aqui? Não, Durante a fuga, os criminosos bloquearam esta rodovia com um caminhão atravessado e a alguns quilômetros da cidade atearam fogo neste veículo que ficou totalmente destruído. O fogo do veículo se espalhou pelo terreno ao lado. Nós somos a delegacia da cidade, mas ninguém quis gravar entrevista. Um policial informou que a investigação é feita pela Delegacia de Roubos a Bancos, que fica em Maceió. O grupamento da Polícia Militar estava fechado pela manhã. Esta empresária já espera prejuízos nas vendas, sem agência bancária na cidade. Vai para outra cidade, vai deixar de comprar, a gente está aqui para comprar em outro lugar. Quem precisar fazer qualquer movimentação bancária é necessário viajar para outras cidades da região. Tem que ir para São Miguel, ou Limoeiro, ou Arapiraca. Fazer o quê, né? É a única solução. Este aposentado é cliente da agência explodida desde 1997. O ano passado, a mesma agência ficou sem funcionar há alguns meses, após outra explosão. Agora ele vai ter que viajar também para sacar a aposentadoria. Tem que correr para outro canto, né? Nós temos que ir para São Miguel, Arapiraca, qualquer outros cantos ali. Ninguém vai. Como é que vai fazer o pagamento da gente? São muitos assaltos a bancos, impressionante. Os serviços do Detran decretaram greve por tempo indeterminado. Eles cobram uma série de reivindicações que, segundo a categoria, estão sendo negociadas há mais de 2 anos. Quem procurou o Detran Alagoas nesta quinta-feira encontrou portões fechados e pátio completamente vazio. 100% dos serviços estão paralisados por tempo indeterminado. Os funcionários decidiram paralisar as atividades, já que não conseguiram avançar na pauta de reivindicações que se arrasta desde 2015. Que nós chamamos de mesa eterna. Se dialoga, se conversa e nada avança. Aí a categoria deflagra uma paralisação e o governo manda aquela velha mensagem: não se negocia com quem está em greve, voltem a trabalhar que a gente recebe vocês. A gente volta às atividades em respeito aos nossos usuários, à sociedade alagoana, que é quem paga os nossos salários, e em seguida o que a gente vê é nova embromação. São 3 os principais pontos reivindicados pelos funcionários do órgão. 210 novos concursados, essa é uma primeira reivindicação. A autonomia administrativa e financeira do Detran, para que o Detran possa usar os recursos dos usuários
no próprio órgão e a revisão do nosso plano de cargos e carreiras. O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos que representam a categoria veio para o estado apoiar a mobilização. Para ele, nenhum Detran do país funciona como o de Alagoas. Infelizmente, aqui em Alagoas, para marcar um exame de habilitação, demora-se em média 3, 4 meses. Isso no restante do Brasil é inaceitável, porque no restante do Brasil, esse tipo de serviço é prestado por servidores efetivos, assim como esse e outros serviços mais. A categoria se reuniu em uma tenda em frente ao órgão para realizar mais uma assembleia. Bom, o presidente do Detran, Antônio Carlos Gouveia, afirmou em nota que a paralisação é descabida e desproporcional, tendo em vista que as conquistas da categoria podem ser alcançadas por meio de diálogo. Ele solicita ao sindicato que reavalie a paralisação para não causar prejuízos aos usuários. A direção do órgão informa ainda que os usuários que têm agendamentos de serviços para o período da greve não precisam pagar uma nova taxa. O Conselho Municipal de Transportes se reuniu ontem para tratar de temas bem conhecidos dos usuários de ônibus aqui em Maceió, como superlotação e demora nos pontos. Mas um assunto tomou conta da reunião: o pedido de reajuste das passagens, que será definido este mês. Superlotação, muitos minutos de espera, motoristas apressados. Estes são alguns problemas enfrentados pelos usuários de ônibus da cidade, né, dona Josefa? Precisa melhorar muito. Os motoristas também precisam ter consideração pelas pessoas, que às vezes a gente está perto de chegar no ponto de ônibus, eles não param. Para discutir estes problemas, entre outros, como o novo sistema de catracas e a melhoria do serviço, o Conselho Municipal de Transporte Coletivo se reuniu nesta quarta-feira, na sede da SMTT. Empresários e representantes da sociedade participaram da reunião. Os ônibus são 36 pessoas sentadas e 70 em pé. E isso é prejudicial, porque entra mulher grávida, entra idosos, pessoas com deficiência. E um ônibus com 70 pessoas em pé, dá para imaginar o que significa, que é uma lata de sardinha. E os empresários não estão preocupados com isso. Um dos assuntos de destaque que mais preocupa a população, analisado pelo Conselho, foi o reajuste da passagem. O Sindicato das Empresas de Ônibus solicitou um aumento de 15%, uma nova tarifa de R$ 4,05. Mas, segundo o superintendente da SMTT, vários critérios estão sendo avaliados. Fatores subjetivos são analisados, como é a perda de passageiros, o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, tudo isso é levado em consideração para que a gente possa chegar a um possível reajuste, analisar, chegar a um valor que se entenda justo para o usuário e que também preserve o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. A empresa Veleiro solicitou um aumento maior e uma tarifa de R$ 4,20. O Sindicato dos Empresários não quis gravar entrevista e só deve se posicionar após a definição. Eles alegam que o transporte clandestino e a perda de mais de 1 milhão de passageiros nos últimos 4 anos são as principais causas do reajuste. De acordo com o Sinturb, um prejuízo de mais de 4 milhões mensais. Mas quem ganha pouco e depende dos coletivos não concorda com o aumento. O pedido das empresas é um absurdo. É um absurdo porque nós tivemos um aumento de 17%, R$17 no salário mínimo e a maior parte das pessoas que usam o coletivo são pessoas assalariadas. É um absurdo, um cúmulo do cúmulo, né? É muita coisa que precisa melhorar aqui em Maceió em termos aos ônibus. Verdade. A seguir, Polícia Federal deflagra operação que investiga desvio de recursos previdenciários de fundo ligado aos Correios. Voltamos já.